Agora, aposentados e pensionistas que foram afetados pelo esquema bilionário no INSS, deflagrado por uma operação da Polícia Federal há pouco mais de 3 semanas, já podem solicitar o ressarcimento. Para a gente entender mais um pouco sobre as medidas de restituição e também a crise no Instituto, a gente recebe agora Francisco Gomes Júnior, advogado previdenciário, sócio da OGF Advogados e presidente da Associação de Defesa de Dados Pessoais e Consumidor. Francisco, seja muito bem-vindo. Bom dia, estamos à disposição. Vamos falar um pouco então dessa crise, Francisco. Eu queria que você falasse um pouco como esse dinheiro já tem sido devolvido para as pessoas, se ele já tem sido devolvido, né? Se as pessoas já têm sido ressarcidas em relação ao INSS, se muitas pessoas estão aguardando esse ressarcimento, quanto tempo deve demorar esse ressarcimento? São muitas dúvidas em relação a essa crise. Vamos lá. Primeiro, eu acho que é importante a gente frisar que a gente está diante de uma crise de gestão. Isso é uma crise de gestão que há muito tempo afeta o INSS, quer dizer, ele é mal gerido. Há pouco se apresentou todos os problemas, desde marcação de perícias, concessão de benefícios, ou seja, você tem um problema crônico de gestão no INSS. Nesse caso específico, você teve 9 milhões de aposentados afetados, ou seja, o Brasil ele tem 23 milhões de aposentados, 9 milhões, mais de 40% foram afetados por esse desvio, porque isso é um desvio, isso é uma cobrança indevida feita no seu pagamento, no seu benefício. Desses 9 milhões de afetados, somente 1 milhão e 300 até agora se habilitaram, ou seja, você teve um número ainda pequeno, ainda menor, cerca de 15% a 16% somente de pessoas que se habilitaram. Mas você tem 9 milhões de afetados. Desses que se habilitaram e que foram apresentados, você tem 98% dos beneficiários ou das pessoas que sofreram desconto informaram que não autorizaram a cobrança. Então você vê, para começar, a metodologia do governo está errada. Porque, assim, se você tem 98% das pessoas que não autorizaram, não é o aposentado que tem que ir atrás de provar que não se inscreveu ou que não autorizou o desconto. O governo é que teria que provar, a prova é o contrário. Além disso, você submete aposentados, que muitas vezes são pessoas que não têm essa qualificação digital para ficar acessando o aplicativo, para ficar fazendo pedido de negativa, você submete o aposentado a um percalço digital desnecessário e que para ele não é fácil. E para que você tenha uma ideia, consultaram o aplicativo do INSS 2,8 milhões de aposentados. Só que desses, menos da metade, só 1,3 conseguiu apresentar a contestação. Então, é um procedimento que está ruim, e é um procedimento que reflete a má gestão que a gente continua sofrendo no INSS. Pois é, porque até a pessoa conseguir acessar a aba, tudo, realmente é muito complicado. As pessoas, os aposentados principalmente, têm dificuldade com a tecnologia. E os únicos mecanismos são tanto para o meu aplicativo, o meu INSS, né, pelo meu INSS ou pelo telefone 135. Mas em relação ao ponto que o senhor citou, doutor, o governo já disse que a devolução do dinheiro descontado vai depender, então, da comprovação de que não houve autorização. O senhor acredita que muitos desses casos, então, devem ser judicializados, tanto da parte dos beneficiários, como também das associações que teriam ganhado com essas fraudes? Na realidade, eu acho que assim, você vai ter um percentual pequeno, um percentual de 20% a 25% de pessoas que vão conseguir essa devolução. Primeira coisa a se frisar, essa devolução, ela está errada, tá? Porque assim, o Código de Defesa do Consumidor, e aí já há decisões judiciais dizendo o seguinte, na relação de aposentados com o INSS, quando há prestação de serviço de terceiros, você aplica o Código de Defesa do Consumidor. E o Código do Consumidor, acho que isso é de conhecimento quase público, quando você tem uma cobrança indevida, a devolução tem que ser em dobro. E não tem que ser uma devolução simples do valor. O governo se apressou rapidamente em falar em devolução simples do valor, mas isso pode ser contestado judicialmente. Essa devolução tem que ser em dobro. O que eu acredito que vai acontecer é que muitas associações de defesa de aposentados, de defesa de consumidores, vão ingressar, inclusive a associação que eu pertenço, com ações civis públicas
para questionar a forma, inclusive de devolução, o ônus da prova que está se colocando ao consumidor, que é um ônus completamente errado, os prazos que estão sendo dados de uma forma completamente unilateral, quer dizer, você não pode obrigar, isso não é um prazo, o prazo é o prazo da lei, o prazo vai ser um prazo prescricional e não o prazo que ele quiser estabelecer para que o cara conteste o pedido. Então, você tem um problema de gestão que continua, está tudo errado nessa forma de devolução e, inclusive, com pouca transparência, porque simplesmente se diz, eu vou devolver, não se diz qual é a previsão orçamentária dessa devolução? Muitos falam num rombo de 6 bilhões, outros falam em 9. Não se diz de onde vão sair esses fundos. Quer dizer, você sabe que sempre que você tem um gasto não previsto, você tem que ter uma fonte de custeio. Qual vai ser a fonte de custeio? O próprio INSS, ou seja, o aposentado vai pagar o prejuízo que a outra parte dos aposentados sofreu. Em última análise, todos nós vamos pagar por uma falha de gestão pública, quer dizer, então tudo isso vai ter que ser esclarecido e eu acredito que, como não vai se resolver isso numa mediação ou numa conversa com o governo, isso provavelmente vai ser judicializado, isso vai acabar em juízo, né? Bom, seguimos aqui com a entrevista com o doutor e agora o Acácio Miranda também fazendo a pergunta. Doutor, bom dia. O senhor disse que uma parcela pequena dos possíveis lesados pediu essa restituição. Seria importante que o senhor nos falasse, para a nossa audiência principalmente, qual é o prazo para que eles façam esse pedido? Quais são os prazos eventualmente estabelecidos para a legislação para que eles se programem, até para que eles pesquisem aqueles que ainda não sabem se foram lesados ou não e, sendo constatada essa lesão, para que eles saibam qual é o período que eles têm para tomarem uma iniciativa? O prazo simples para uma contestação administrativa é de 90 dias, mas o prazo que o governo deu foi de 15 dias. Ele deu 15 dias para a contestação e depois deu 15 dias para as associações responderem. Isso é um prazo unilateral. Quer dizer, primeiro, o prazo de contestação administrativa é de 90 dias. Agora, ainda que eu não tenha contestado, se eu quiser entrar com uma ação de cobrança judicial, eu tenho 5 anos antes de um prazo de prescrição. Quer dizer, todo mundo já teve aí que cobrar algum ou contestar uma cobrança indevida numa conta de luz, numa conta qualquer. Você sabe, você tem 5 anos para fazer isso, né? Então, esses prazos unilaterais, eles são prazos muito mais para tentar diminuir o ruído político e dizer que você fez alguma devolução. Por exemplo, você vende como um grande número dizer que 1,3 milhões de aposentados já informaram que não autorizaram desconto. Mas o total é de 9 milhões de pessoas afetadas. 1,3 não chega a 20%. Doutor, o senhor falou aí em 9 milhões de afetados, né? E para mim, até essa palavra, ela não é correta. A gente tinha que estar falando em vítimas, porque é o que eles são. E, novamente, falamos em desvio, e isso é um roubo. O que aconteceu ali foi roubo dos nossos pequenos aposentados. E eu não consigo entender por que as providências não estão sendo tomadas para garantir a apreensão de bens, para garantir que essas, são mais de 30 associações que se beneficiaram de forma fraudulenta, tomando dinheiro dos nossos aposentados, por que não estão sendo tomadas as devidas providências e quais seriam as providências que poderiam estar sendo tomadas para garantir que os recursos dessas associações sejam usados para pagar esse roubo e não, como o senhor muito bem falou, justamente o nosso dinheiro, porque o governo frauda, permite o roubo e aí é o dinheiro do contribuinte que vai pagar, quer dizer, a própria vítima, os aposentados e a sociedade em geral, porque é claro que o povo brasileiro não vai deixar os nossos aposentados ficarem vítimas desse roubo. Você está completamente certa, Mônica, porque na realidade você tem o seguinte, a falha de gestão é tão grande que aparentemente o governo sequer tem controle de quem foi descontado, né? Estima-se que foram 9 milhões. Existem denúncias aí de 1 ano, 2 anos e de muito tempo. Eu mesmo cheguei a escrever artigos aí para jornais que me questionaram na época sobre essa cobrança indevida. Quer dizer, isso era um problema conhecido há mais de ano. E aí não se fez nada até que a Polícia Federal falou, olha, aqui tem um desvio indevido e aqui tem coisa errada. Até então, houve uma inação completa da parte do Ministério que não tomou nenhuma providência. E volto a dizer, a gestão continua. Você tem agora no Ministério o número 2.
que é a pessoa que era o braço direito do ministro, que inclusive foi, no mínimo, omisso nessa crise toda. Então você tem, assim, providências que não foram tomadas. Novamente, quais providências vão ser tomadas contra as associações fraudadoras? Primeiro, você sabe que você vai ter muita dificuldade em recuperar qualquer recurso dessas associações, porque justamente, se elas são fraudadoras, certamente elas já sumiram com esses fundos já se pulverizaram, você já tem busca e apreensões de bens de pessoas envolvidas, bens de luxo, imóveis, carros, etc. e tal. Então, é um dinheiro que difícil, na prática, por mais discurso que se faça, dificilmente esse dinheiro vai ser recuperado. Agora, a forma que o governo tem de recuperar é rapidamente ingressar com uma ação judicial, pedir o bloqueio de bens de todas essas entidades e dos seus dirigentes. E isso ainda não foi feito. São muitos pontos de indignação, né, da parte da população em relação a esse escândalo do INSS, mas eu acho que o mais sensível deles, na minha avaliação, quero que o senhor dê o seu parecer em relação a isso, são os idosos, aquelas pessoas mais vulneráveis que não têm a qualidade ali de conseguir acessar o aplicativo, de conseguir saber que eles foram, que foi tirado um dinheiro deles. Então, eles vão passar ilesos dessa. Então, esse é um ponto que eu acho que é o mais sensível disso. Eles não vão saber nunca que foi retirado deles um dinheiro que é por direito deles. Isso, novamente, eu volto a dizer, para mim tem uma certa premeditação aí, porque no momento em que você tem 9 milhões de pessoas afetadas e você obriga esses 9 milhões de pessoas a fazerem a prova e contestarem, você já sabe que mais de 50% não vai ter a capacidade digital de entrar em aplicativo, preencher formulário ou ficar perdendo tempo lá no telefone para explicar. A pessoa sequer sabe consultar se ela sofreu desconto ou não. Então, você obrigar o aposentado a fazer tudo isso é você garantir que a devolução não vai ser total, ela vai ser parcial, somente daqueles que conseguirem fazer esse procedimento. E aí que entra o papel importante, seja de associações de defesa de aposentados ou associações de defesa do consumidor. Sempre frisando também o seguinte: o aposentado tem que tomar novamente cuidado para não cair em outro golpe de cair numa associação picareta qualquer que vai querer cobrar uma taxa dele dizendo que vai fazer uma ação para devolução e novamente ser lesado. Então, fica o aviso para o aposentado. Entidades sérias não cobram nada do aposentado para entrar com a ação judicial. Pois é, e a conta no final sempre sobra para alguém, né? Francisco Gomes Júnior, advogado previdenciário, sócio da OGF Advogados e presidente da Associação de Defesa de Dados Pessoais e Consumidor. Francisco, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Manhã, com as suas explicações que foram muito valiosas a todos nós. Eu que agradeço, bom dia a todos. Bom dia.